tem algumas Alan, mensagens. deixa eu fazer um registro. Essa Claro. mensagem, eu estou pagando. Deixa eu explicar uma coisa para o rapaz que eu acho que ele não entendeu. O futebol, amigo, não é restaurante. No restaurante você chega lá, paga e fala, eu quero a comida nesse padrão. O futebol, você compra o ingresso, não vem ali um vale 3 pontos, um vale vitória, vale boa atuação. Esquece isso, irmão. Então vai fazer outra coisa da vida além de ver futebol, porque não é assim que funciona. No futebol, você pode chegar num jogo despretensiosamente, como eu cheguei, por exemplo, um dia como torcedor, no dia 8 de novembro de 1981, para ver Flamengo e Botafogo, e o Flamengo fez 6-0. E o 6-0 de 72, que marcou aquela geração, a minha geração, né? Porque em 72 eu tinha 8, 9 anos, foi o dia de botar para fora uma grande espinha atravessada na garganta do torcedor. Ninguém esperava ganhar de 6-0, porque naquele ano o Botafogo eliminou o Flamengo no Campeonato Brasileiro, e o Flamengo era o campeão do mundo, e foi eliminado. O Flamengo campeão do mundo. O Flamengo, que foi campeão do mundo naquele ano, foi eliminado pelo Botafogo, no Brasileirão. E categoricamente, 3-1, 0-0 e 3-1. O famoso gol baila comigo do Mendonça, que botou o Júnior deitado no chão. Enfim, esperava-se um jogo difícil, né? E foi 6-0. Então o futebol às vezes te reserva coisas assim inesperadas, boas e ruins. Não tem o vale 3 pontos. Eu paguei caro, então não. Você vai pagar caro, tá? Porque o ingresso hoje está caro, né? E você vai ao estádio sem saber o que você vai encontrar. Se você espera a vitória com certeza, porque seu time tem dinheiro, esquece. Não é assim. O torcedor do Real Madrid vai terça-feira ao Santiago Bernabéu, quarta-feira que vem, né? Na expectativa de uma classificação para a Champions. Já pode ser que o Bayern vença. E ele vai pagar bem caro por esse ingresso, mas se o Bayern vencer, ele vai para casa. O do City pagou ingresso caro em libras e viu o City massacrar o Real Madrid e ser eliminado nos pênaltis. Dias depois ele estava em Wembley vendo o jogo contra o Chelsea, eliminando o Chelsea para a final da Copa da Inglaterra. Porque assim é o futebol. Não existe essa relação capitalista. Sabe? Comprei. Não, você não comprou nada, comprou só o ingresso, irmão. Claro, repito, todas as críticas são pertinentes, mas elas são desproporcionais. E elas acontecem de forma recorrente com todos os técnicos, que as pessoas têm uma ilusão de que vai voltar a 2019 e tal. Não é assim. Para voltar a algo parecido, tem que ter um trabalho consistente de tempo, e aí é preciso esperar. O Flamengo não consegue dar esse tempo para ninguém. E tem um detalhe que eu falei ontem também, que eu queria repetir aqui, que o torcedor do Flamengo não se toca. E isso, parte da mídia alimenta isso. Não estou falando dos influenciadores, não. Mídia mesmo, oficial, mídia tradicional. Palmeiras ganha de 1-0 do Goiás com gol no último lance, um sofrimento danado no Allianz Parque. Comentários. Péssima atuação, tal, o Palmeiras ganha de 1-0. Por exemplo, Palmeiras, hein? Que time, hein? Mesmo quando joga mal, ganha na marra. Não um time determinado, competitivo. E é mesmo, não é mentira, não. Quando joga mal, ele vai lá e ganha na marra, como tem que ser, né? Eu cansei de ver o time do Alex Ferguson, os times dele, do Manchester United, ganhando o campeonato inglês assim. Jogava mal, ganhava na marra. Ferg time, né? Aqueles gols no acréscimo e tal. É isso mesmo. Aí o Flamengo tem uma jornada. Não é só ontem, não. Não jogou bem e venceu. Não. O Flamengo, a torcida está certa. A torcida está reclamando com razão. É isso mesmo. O torcedor tem direito. Muda muito a narrativa. Não é por clubismo, não. É assim, a maneira como eles olham, colegas olham para os diferentes times. E o Flamengo é o único que tem essa cobrança exacerbada, que prejudica. Porque a cobrança tem que estar no nível certo. Você não vê o torcedor do Palmeiras no estádio com os olhos esbugalhados de ódio porque ganhou de 1-0 de um time mais fraco. Ele entende. Nós ganhamos o jogo. Você acha que ele sai satisfeito do estádio? Ele sai conversando com um amigo do lado. O jogo hoje foi ruim. O time jogou nada. Mas ganhamos, né? Pelo menos isso. Vamos ver se no próximo jogo melhora. Assim é o futebol. E o que existe hoje é uma ilusão coletiva de pessoas que acham que vai voltar o Jorge Jesus. Aquilo foi um breve momento, gente. Que se o Jorge Jesus continuasse, não ia ser aquilo ali tudo. Os outros vão se organizando, vão evoluindo, vão se preparando. E mais, mesmo a volta do Jorge Jesus ao Brasil não garantiria nada. Vídeo que ocorreu no Benfica, que você bem conhece, Alan. O Benfica, ele foi o técnico que recolocou o clube, que é o clube mais importante de Portugal, em termos de torcida, de mídia, muito mais que o Porto, que o Porto fica lá no Porto. O Benfica é da capital, é o time da torcida mais numerosa, é o mais tradicional, assim, enfim. Né? O Porto é meio que um intruso das últimas décadas que meio que atropelou o esporte e virou o grande rival do Benfica. Mas o Benfica é o Flamengo de Portugal, é o Corinthians de Portugal. É mais ou menos assim, o time da massa. O Benfica era coadjuvante. Com o Jorge Jesus voltou a ser protagonista e dominar o futebol português. Então ele é um cara importantíssimo na história do clube. Depois queimou um pouco o filme porque foi treinar o esporte. Quando ele volta ao sair do Flamengo, é um fracasso.
E ele sai depois de 2 sovas que o Benfica tomou do Porto, inclusive naquele jogo que o Marcos Braz foi lá fazer aquela pataquada lá de aparecer lá na cabine, lá no estádio do Dragão. Né? Foram 2 surras que o Benfica tomou e ele foi demitido. Então, nada garante. No Fenerbahçe, Jorge Jesus não foi bem também. Nem renovaram o contrato dele. Ganhou a Copa da Turquia, não. O campeonato era do Galatasaray. A Copa da Turquia não interessava para eles. O Fenerbahçe não é campeão turco há um bom tempo. Queria o título, não conseguiu. E agora ele está bem lá no futebol saudita, né? Com esse recorde de vitórias. Porque a vida é assim. Os trabalhos de técnicos também têm altos e baixos. Também tem os seus momentos. Nenhum clube dá certo. Outro. Então, uma volta também não garante nada. O que o torcedor precisa entender é que a cobrança ela é pertinente. A bronca com a atuação, ela é pertinente e tal, mas é tudo muito desproporcional. E ninguém apresenta a solução. É só fora técnico da vez. Fora fulano, né? O próximo que chegar é fora fulano também. Ou então, porque o Milito conseguiu no Atlético. O ano passado, não estou dizendo que vai ser igual, mas o Luiz Castro também conseguiu, no Brasileiro, rapidamente fazer o Botafogo disparar na classificação. Aí saiu o técnico, mudou tudo, o Botafogo não ficou nem na Libertadores. Então, muito cedo para julgamentos definitivos sobre o que cada equipe vai acontecer. Né? O Milito faz um trabalho legal no Atlético, os elogios são pertinentes. E o Tite não está bem no Flamengo, as críticas também são pertinentes. Mas essa coisa desproporcional é que não cabe. E isso faz muito mal ao Flamengo, porque os dirigentes são fracos nessas horas e se deixam levar por pressão e tomam medidas populistas, demitindo técnicos muitas vezes sem... Por exemplo, o Vitor Pereira, sinceramente... É culpa dele o Flamengo fazer aquele jogo do 4-1 do Fluminense? Claro que ele tem uma parcela de culpa, mas foi só dele. Cara, assista um jogo de novo. A postura dos jogadores, cara, a passividade, a maneira como o Marcelo jogava, ninguém marcava, ninguém combatia. Era uma coisa assim estranha. Estranhíssima até. É só culpa do técnico. Peraí, gente. Então, assim, o flamenguista não aprende, cara. Esses caras não entendem. O torcedor está sabotando o Flamengo. Está sabotando o Flamengo, não é de hoje. Isso é muito grave. Os rivais adoram. Para os rivais, isso é uma delícia. É uma delícia. E em cima disso que o Mauro colocou, no final aí, para mim também foi perfeita a colocação dele. Para mim são os dirigentes, né? Alain, Mauro, que se deixam levar, não tem uma análise criteriosa. Né? É sempre aquela coisa de ir na onda, né? De ir naquele papo realmente do torcedor, que é o extremista, que é de não tá bom. São aqueles torcedores realmente que são fechados ao trabalho do treinador. O Tite vem fazendo um bom trabalho, agora sim, está oscilando. Né? Precisa de correções. E eu acho ele um treinador capaz. Agora, é um elenco do Flamengo forte, é um elenco do Flamengo com boas soluções e o Tite tem que mexer. Agora, para manter esse treinador, para não ficar trocando Mauro, Alain, precisa também, né, de pessoas que entendam um pouquinho de campo e bola. Né? Não são os dirigentes que acham que entende dessa questão de campo, essa questão tática, essa questão técnica. Nós já batemos nessa tecla muitas vezes, né? Contratar, né, um dirigente ali, um gestor para fazer esse meio-campo Tite, dirigentes, jogadores, enfim, um cara realmente que tenha esse entendimento até mesmo para cobrar o Tite, para saber o que o Tite está pensando, para trocar uma ideia com o treinador, enfim. Então eu acho que muitas dessas trocas acontecem porque os nossos dirigentes, os dirigentes do Flamengo são dirigentes realmente que se deixam levar pelas redes sociais, né? Torcedor tá na dele de cobrar, o torcedor tá na dele realmente de ficar chateado com esse desempenho do Flamengo nesses últimos jogos, sim, mas os dirigentes têm que ter um olhar um pouco mais profissional, um pouco mais criterioso.